Programa Escola Bíblica. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Escola Bíblica, conectando você à palavra. Ok, agora nós vamos apresentar os nossos participantes aqui, né? Eu vou deixar o nosso convidado aqui por outro, mas eu quero dar as boas-vindas aqui para o nosso amigo Leandro. Como é que você vai, Leandro? Tudo bem? Tudo em paz? Tudo bem, Grace. Graças a Deus, tudo em paz. Uma semana abençoada, passei na presença do Senhor. Boa tarde aos amigos aqui presentes. Boa tarde você, Carlos, rádio ouvintes. Para mim é um privilégio mais uma vez estar aqui para aprender mais um pouco da palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos conduza mais uma vez. Amém. Amém. E também o nosso também instrutor aqui, o Everton, né? Ele já conversou com vocês, mas ele vai dar uma palavra de boas-vindas aqui a vocês ouvintes. Boa tarde mais uma vez a todos vocês que nos acompanham. Só isso. Só, eu já falei com o pessoal. Tá bem, verdade. E também o nosso convidado especial, o Rogério. Rogério, muito prazer. Seja muito bem-vindo à nossa programação aqui do programa Escola Bíblica. Que Deus te abençoe. Como é que você está? A sua expectativa? Pode falar. Boa tarde a todos. Quero primeiro agradecer a Deus por estar me concedendo esse Amém. privilégio de estar com vocês aqui. De acordo com o privilégio, também vem a grande responsabilidade que temos com nossos ouvintes de passar uma mensagem verdadeira e de transmitir a mensagem do céu. Também Amém. quero agradecer primeiro a Deus por todas as vezes que tem concedido. Dar um alô à minha esposa, que está escutando lá no nosso lar, o Moisés também, com certeza, que está escutando essa rádio. E também dar um alô especial também aos nossos amigos, os professores, né? Hoje é seu dia. Parabéns, professor, por você ser essa pessoa que está sempre ensinando nossas crianças no bom caminho. E, consequentemente, não vamos esquecer do grupo que vocês participam aqui, o Everton, o Grace, o Leandro, que são professores bíblicos. São Obrigado. professores que ensinam para a eternidade. Parabéns para todos. E não esquecendo também, né, que você falou agora há pouco, do nosso amigo Paulo Henrique. Isso. Está um pouco distante, né, Paulo? Que você possa entrar em contato comigo, meu amigo. Ô, Deus Rogério. abençoe e estamos aqui para ajudar, tá? Já hoje ele falou, rapaz, o Rogério esqueceu de mim. Esqueceu não, rapaz. Depois que eu falar que você vai participar conosco, a saudade vai bater no seu coração. Também mandar um alô, né, todo especial também aí pro Clube de Desbravadores Luzeiro da Glória, com certeza, deixando na escuta aí no pezinho do rádio. Deus abençoe vocês e que vocês também possam aproveitar tudo que vai ser dito aqui nesse momento. Amém. Então, fique com Deus. Nós vamos dar o início ao nosso estudo aqui, depois da vinheta. É momento de refletir e analisar as Escrituras. Vamos abrir a Bíblia e estudar o tema de hoje. Pois é, muito bem. Nós vamos começar o nosso estudo de hoje, mas antes de tudo, eu queria que o nosso amigo Everton pudesse reproduzir aqui o áudio de Paulo Henrique. Ele mandou pelo WhatsApp, né? Um abraço para Paulo Henrique, né? Que tem participado de uma forma constante aqui. Estamos muito gratos, muito felizes, né? Pela a contribuição que ele tem feito aqui à nossa programação. Eu vou mandar também um abraço aqui para não esquecer, tá? Nosso irmão Edenilson, né? Infelizmente não pôde comparecer hoje, né? Dessa vez não sei qual o motivo, mas um abraço. Talvez ele esteja lá na escuta aqui da nossa programação. Everton, a gente hoje vai falar sobre a volta de Jesus, certo? A gente eu acredito que tá todo mundo apreensivo aqui quanto ao que está acontecendo no nosso mundo, né? Principalmente lá em Israel, na Palestina, né? E tem muitas pessoas, muita gente, né, falando sobre a questão do fim dos tempos, né, da volta de Jesus, que Jesus está às portas, né? Mas a gente precisa saber como é que Jesus vai voltar a essa terra, né? Para que a gente possa estar preparado, para que a gente não possa se enganar, né? Até porque a Bíblia diz que Satanás pode até se disfarçar de um anjo de luz, né, operando sinais e milagres e maravilhas para enganar
o povo. Então, antes da breve volta de Jesus, ele vai prefigurar aqui, né, a Jesus Cristo, né, para enganar as multidões. Não são poucos, as multidões, né? Então a gente precisa estar atento quanto a essas verdades, né? Estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, para que a gente não sejamos enganados, né? Esse estudo a gente pode dividir até em três, né? Ou até em dois. A gente não vai falar aqui dos sinais que antecedem a volta de Cristo, né? Sobre guerras, né? Epidemias, fomes, enfim, terremotos, inundações, essas coisas. Não, não vamos falar. A gente vai falar como vai ser a vinda de Jesus, a sua aparição, né, ao céu, né? O que é que vai acontecer, né, quando ele voltar, né? Qual vai ser a cena, né? Então, é basicamente isso o nosso estudo de hoje. Queria que o nosso amigo o Everton pudesse soltar o comentário de Paulo Henrique, tá lá no WhatsApp. Falar sobre a volta de Jesus é falar de um tema no qual esse evento, esse aparecimento glorioso do Senhor vindo nas nuvens dos céus, com poder e muita glória, é aguardado por todos os filhos de Deus em todos os tempos. Em Mateus capítulo 24, verso 6, diz assim: E ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, o fim vem não por causa de guerras, não por causa de rumores de guerras, mas o fim, até o próprio Jesus fala no verso 7, ele diz: Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas também ainda não é o fim, ou seja, o fim não se dará com essas coisas. No verso 14, ele diz como virá o fim. Ele diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho para todas as nações, e então virá o fim. O fim vem quando o evangelho for pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Mas o que é o evangelho? A palavra evangelho significa boa nova, boas novas, boa notícia, mas essas boas novas, essa boa notícia é a respeito de quê ou de quem? Lucas capítulo 2, verso 10 e 11, quando o anjo apareceu ali para aqueles pastores e anunciou o nascimento do Salvador, o anjo disse uma coisa muito interessante que dá explicação do que é as boas novas do Evangelho, a boa notícia. E o anjo lhe disse, verso 10, Não temais, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Verso 11, Porque vos nasceu neste dia na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, o Evangelho, as boas novas, a boa notícia é a respeito do Salvador, ou seja, a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. O apóstolo Paulo também comenta a respeito do Evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16 diz: Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então, Evangelho, boas novas, Evangelho, poder de Deus para a salvação. Salvação do quê? Mateus capítulo 1, verso 21, diz assim: E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o Evangelho é as boas novas de salvação do pecado, da culpa do pecado e do poder do pecado. Ao contrário do Evangelho que a besta apresenta, um falso Evangelho concentrado no homem, o verdadeiro Evangelho é concentrado no homem Jesus Cristo. Esse sim é poderoso para nos salvar. Ao ser pregado este Evangelho, como diz ali em Mateus 24:14, o mundo vai estar preparado para a volta de Jesus. Ou seja, vai haver uma seara madura, pois a palavra, como semente,
foi lançada no solo. Alguns receberam essa palavra, essas boas novas de salvação, se renderam completamente ao Senhor, foram salvos dos seus pecados, mas um grupo resistiu a essa mensagem, endureceram o coração e agora estão preparados para receber a punição eterna, morte eterna. Então haverá dois grupos, uns que recebem o Evangelho e outros que rejeitam o Evangelho. Então o fim virá. Muito bem, muito obrigado, Paulo Henrique. Antes de nós começarmos aqui o nosso estudo entre nós participantes, eu queria convidar aqui o Rogério para que ele possa dirigir uma palavra de oração, para que Deus possa abençoar e conduzir a esse estudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja teu nome hoje e sempre. Damos graças a teu Pai por inúmeras bênçãos que o Senhor tem concedido ao teu povo. Amém. Em especial, querendo te pedir que o Senhor derrama todas as bênçãos sobre Amém. todos nós agora, em especial os ouvintes da nossa rádio que está nos escutando. Que o Senhor possa nos inspirar com o teu Santo Espírito, que possamos falar a verdade e que essa verdade possa penetrar nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar o nosso estudo, né? Primeiro, queria fazer duas perguntinhas aqui. Rogério, Cristo, ele vai vir uma outra vez, né? A Bíblia fala que ele veio, né? Ele veio com o propósito de morrer pelos nossos pecados. Ele virá uma segunda vez? A Bíblia, ela responde essa pergunta lá no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo de 1 a 3, mostra ali onde ele mostrou para os seus discípulos que ele veria sim outra vez. Ele disse que ia para um lugar lá no céu e voltaria e receberia o seu povo para que onde ele esteja vós também. Ou seja, a Bíblia é bem clara em dizer que Cristo virá outra vez. O Messias, ele veio como criança, veio no ventre de Maria, passou por muita dificuldade aqui na terra, viveu como homem aqui, mas um dia Jesus Cristo prometeu que virá um dia buscar os seus filhos para estar com ele na mansão celestial. A grande diferença é que Jesus Cristo não vai voltar mais como criança. Ele vai vir com todo o poder e toda a glória. Ele vai vir com todos os anjos, como a Bíblia é clara e diz, que ele vai vir com todos os anjos buscar o seu povo aqui na terra. Muito bem. Você citou, Rogério, João capítulo 14, né? A gente vê ali João 14, de 1 ao 3. de 1 ao 3, né? Interessante, o capítulo 14, no livro de João, está praticamente os últimos acontecimentos, né? Antes de Jesus ali for julgado, né? Ali no Getsemane e ser crucificado, né? Então, os discípulos, eles já haviam alertado os discípulos que Jesus iria morrer, né? Iria passar por esse processo, mas que ele se confortasse, porque Cristo ele iria voltar outra vez, não é isso, né? Como diz lá, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Rogério, como é que Paulo ele fala da vinda de Cristo? Como Paulo ele fala da vinda de Cristo? Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 28, diz assim: Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá no céu, a segunda vez, sem pecado, ao que aguarda para a salvação. Como eu disse no início, Jesus Cristo veio a este mundo como criança, mas quando ele vir a segunda vez para resgatar o seu povo, ele vai vir com todo o poder e toda a glória. Cristo viveu aqui na terra como criança, ele não pecou. Por isso ele tem o direito de voltar a esse planeta para resgatar seu filho. Ele disse que vai vir sem pecado, resgatar os filhos transformados aqui na terra. Ok, é só uma curiosidade. Você falou que ele não vai vir como criança, né? Ele como aí, mas a gente vai debater sobre isso, né? Ele virá como então? Virá como adulto? Ele virá, mas com essa natureza, a natureza humana caída, né? Ou ele vai vir como um outro corpo, um corpo glorificado? Tudo isso a gente vai ver aqui. Só também para esclarecer aqui, diz que ele aparecerá uma segunda vez sem pecado,
né, aos que o aguardam para a salvação, né? Então, significa que quando ele veio a primeira vez, ele veio com pecado? Não, a gente tem que saber contextualizar aqui, porque o capítulo 9 de Hebreus fala de Jesus como sumo sacerdote. Ali estava falando sobre sacrifício de cordeiro, né? Que fazia a expiação pelos pecados do povo. Jesus veio, morreu, não precisa mais aquele sacrifício, né? Aquelas cerimônias que o povo fazia antigamente para poder redimir os seus pecados. E quando Jesus veio, todos os pecados foram lançados, né, para ele, e assim ele sofreu a pena do castigo, né, Porque do o apóstolo pecado. Paulo é bem claro em dizer que ele se fez pecado Se fez pecado, por isso, ser humano, tá? Não que Jesus Cristo pecou, pecou mas ele carregou todos os pecados da raça humana. da raça humana. Muito bem, só para deixar claro aqui, é isso mesmo, né. Eu quero... Aí você contextualizou, Uhum, Grace, aí falando como Jesus virá, né? uhum, E nós bem sabemos que existem muitas ideias com relação à volta de Jesus Cristo. Mas a Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 11, lá é dito que ele disse para os seus discípulos, quando estava pronto para ir para o céu, ele falou: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto no céu, virá do modo como o viste subir. muito Ou bem. seja, esse texto está querendo nos dizer que ele vai vir visível, do modo como o viste subir. Eles viram Jesus subindo ao céu, e Jesus deixou bem claro para seus discípulos que ele virá do mesmo modo como ele subiu. No caso, eles verão, né, Eles verão voltar. Nós veremos Jesus Cristo voltar. voltar. Como diz lá em Apocalipse 1:7, né? Eis que todo olho o verá. O verá. Certo? Isso, muito Jesus bem. Cristo não vai voltar em secreto, viu? Né? A gente não pode querer usar desse texto para poder dizer que é um sentido figurado, né? Ele vai vir, mas de forma invisível, né? Não, o texto é bem claro. A gente não pode, né? Se fosse tivesse só lá no Apocalipse, a gente até poderia pensar nessa possibilidade de que o texto seria simbólico ali, ou estaria no sentido figurado. Mas quando lá em Atos, quando lá em João fala que ele vai vir, que todos vão ver, então a gente não tem como a gente pegar um texto como esse e a gente se simbolizar, né? Aí está importante de estudar toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia. Para não A gente tem ser até um danado. texto sobre isso, né? Em que os anjos falam como é que ele vai vir, Gleison. Uhum. Pronto, isso. Aí tu vai apresentar o texto bíblico aí, né? Sim. Pronto. Os anjos mesmo falam como Jesus vai vir. Lá em Atos 1, lá em Atos 1, do versículo 9 ao versículo 11, diz assim: Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. À vista, um deles, numa nuvem, encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado dele. Eles perguntaram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Interessante, né? É porque as pessoas elas usam muito um texto de Mateus. Existe Mateus, Capítulo 24. isso, Mateus capítulo 24, versículo 27, onde diz assim: Porque Jesus, como um relâmpago, sai do Oriente e se mostra ao Ocidente. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Esse contexto aí está dizendo que todo mundo vai ver. Todo mundo Se vai um ver. relâmpago aparece no céu, enquanto a outro da terra, consequentemente todo mundo vai ver. Não é que a volta de Jesus Cristo vai ser muito rápida e nem vai ver secreta. O contexto que o apóstolo está falando aí é que o relâmpago dá para todo mundo ver. E além de ver, é uma coisa inesperada. E o contexto bíblico também desse texto bíblico, o Everton, está mostrando que não vai ser local, Uhum. de uma a outra extremidade da Extremidades terra. da terra, isso. Quando o relâmpago sai no céu, praticamente Todo o céu o céu todo, né? esclarece, né? Esclarece o céu, entendeu? Aí o texto bíblico está falando sobre isso. Aí aqui os anjos falaram diretamente, abertamente para a gente. Por que estáis olhando para o céu? Jesus vai vir do mesmo jeito em que ele foi.
Ele não foi, verdade. ele não foi em secreto, ele não deixou os seus discípulos aqui, fugiu de última hora sem ninguém ver, né? Uhum. O texto bíblico é bem claro, dizer que ele foi para o céu Ele e estava, os né? discípulos estavam olhando para ele subindo. Ele estava com os discípulos, É. né? E a partir do momento quando Jesus já tinha passado todas as instruções para eles, Jesus foi assunto ao céu, né? À vista deles, né? E o verso 11, como o Everton leu, né? Virá do mesmo modo como viste e subir. Ou seja, eles viram, né? Vai ser algo invisível, mas algo que a gente vai poder ver ele voltar, né? E com isso, eu faço outra pergunta aqui. Eu ia até me dirigir essa pergunta para o Edenilson, mas ele não pôde comparecer, infelizmente. Mas a gente pode até contextualizar aqui. Como Cristo mesmo disse que haveria de voltar, né? O Everton respondeu a pergunta aqui por ocasião da ascensão de Cristo, como disseram os anjos que ele voltaria. Então a gente já respondeu aqui também. Como Cristo mesmo disse que haveria de voltar, como ele disse, né? Não foi não foi só o que Paulo falou, não foi só o que João expressou ali no livro de Apocalipse, no livro de João, mas como Jesus mesmo falou que haveria de voltar. Mateus capítulo 16, verso 27, fala: o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, né? Ele vai vir com os seus anjos, né? Em outra parte da Bíblia fala que ele vai vir com todos os seus anjos, né? Agora Mateus capítulo 24, 30 diz: e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão, olha só, o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, né? Vai vir com todos os seus anjos na glória do seu Pai, com poder e muita glória, vai vir sobre as nuvens dos céus, né? E Lucas capítulo 9, verso 26, diz assim, ó: porquanto qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando ele vier em sua própria glória e na de seu Pai e dos santos anjos, né? Então veja que textos interessantes, né? A gente não pode se envergonhar, a gente não pode deixar de falar nessas verdades bíblicas, né? Porque quem se envergonhar do nome de Jesus Cristo, também ele vai se envergonhar quando ele vier na glória juntamente com seu Pai e diante também dos santos anjos. Agora, eu queria a participação aqui de Leandro, né? Quantos o verão quando ele vier? A gente basicamente respondeu aqui, mas eu queria que você apresentasse texto bíblico, né, que apresenta, né, quantos verão, né, Jesus voltar. Certo, Grace. E o texto para nossa resposta se encontra em Apocalipse, capítulo 1 e o verso 7. E assim está escrito: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os Traspassaram. Aqui o texto é bem claro, né? Que todo olho o verá. Então essa história de que a volta de Jesus é secreta não é bíblica, né? Todo olho o verá. Cai por terra, né? Cai por terra. E aqui fala mais uma vez, né, que ele vem com as nuvens, né, e todo olho verá, Todo olho até verá. quantos o Até traspassaram, aqueles né? que mataram ele, né? Crucificaram ele. Então isso significa isso aí, né? Até aquele que os traspassaram, né? Uhum. Tem traduções que falam, né? Até aquele que os perfuraram, né? Uhum. A Cristo, né? Tu pode ler nessa... eu tô vendo Certo. que tu tá com outra Bíblia aí. Lê nessa deixa eu outra ver. tradução. Diz assim: eis que aquele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram. Perfuraram. E todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja. Amém. Amém. Então todas as tribos, todas as famílias da terra o verão. verão. Não é isso? Muito bem. Outra pergunta que eu faço aqui para o Rogério, né? Qual foi a advertência de Cristo
quanto às falsas ideias sobre sua vinda, né? Qual foi a advertência de Cristo quanto às falsas ideias sobre a sua vinda, Rogério? Sim. O Evangelho hoje, Mateus 24:14, diz ali, será pregado o Evangelho do Reino a todo mundo, e testemunho de todas as nações, e então verá o fim. E o mundo evangélico hoje, o mundo cristão, espera com muita ansiedade a volta de Jesus Cristo. E por causa dessa ansiedade que o mundo tem hoje, existem várias ideias com relação à volta de Jesus Cristo. E não podemos esquecer de que Jesus Cristo disse a forma como ele viria, deu a advertência como se preparar para que possamos estar preparados quando ele voltar, certo? E não deixou órfão com relação a todos os ensinamentos com relação à sua volta. Verdade, isso mesmo. Ok. Tu pode ler pra gente, Rogério, Mateus capítulo 24, verso 23 a 26. Mateus capítulo 24, verso... Aqui, pode ler daqui mesmo. Aqui, 8. 23 ao 26. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, se possível for enganarem até os eleitos. Eis que vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que está aqui no deserto, não saiais, eis que está aqui no interior da casa, não acrediteis. Mateus 24, 23 a 26. Muito bem, então o texto é bem claro, né? Que antes da vinda de Jesus, falsos cristos, né? Como também falsos profetas, surgirão. Não é isso? Não é o que está dizendo aí, né? Com certeza, vão tentar o máximo possível imitar a volta de Jesus Cristo. E nós, como cristãos, devemos estar atentos, porque no passado o inimigo de Deus fez a opressão Uhum. para destruir a palavra do Senhor. E agora não, agora ele tenta imitar a volta de Jesus Cristo. Ele tenta confundir a verdade com o erro. E como cristão, a gente deve estar sempre atento, pedindo a orientação divina do Espírito Santo, estudando a sua palavra para que não possa ser enganado. Quando o texto bíblico diz que se é possível ele enganar até os eleitos, porque o engano vai ser muito forte. Muito forte, né? E bem exponencial, né? Vai enganar as multidões. Por isso é importante que você estude sua Bíblia, né? Tenha um orientador, sim, que realmente receba um estudo bíblico, né? De alguém que tenha conhecimento, mas você, algo que é muito importante, você estudar a Bíblia por si só, com muita oração, né? E o Espírito Santo ali vai lhe conduzindo, vai lhe dirigindo, né? Porque Cristo deixou essa promessa, né? Quando ele foi assunto ao céu, antes dele ser levado aos céus, ele deixou, né? Deixou uma promessa de que enviaria outro Consolador, né? O Espírito Santo, né? No qual ele falou, né? Que ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu havia ensinado, né? Como também em outra parte ele fala que o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, é necessário, eu vi o irmão falando, né? Vocês não devem se preocupar com o que é que vocês vão falar, tal, porque o Espírito Santo vai falar por vocês. Mas se eu e você não estudar a palavra de Deus, como o Espírito Santo vai fazer Buscar lembrar? O Espírito Santo não tem como, né? Não tem como, né? Como é que ele vai fazer lembrar de tudo aquilo que você está não escrito buscar na ele. palavra se você não buscou? Não é verdade? Exatamente. Então, para o Espírito Santo poder guiar você, você também tem que fazer a sua parte, cooperar com ele, estudando a É a palavra. mesma coisa de um aluno fazer uma prova e não estudar, e vai lembrar de quê para escrever na prova? Aí ele ora ali, Deus vai dar... me ajuda, Me ajuda, Senhor. a passar. Não tem como, né? Ou seja, a gente tem que estudar a palavra de Deus e saber como estudá-la para não ser enganado. Porque muitas pessoas usam a Bíblia de uma maneira diferente. Por exemplo, se você for olhar no Mateus 4, o inimigo usou a Bíblia contra Jesus Cristo ali, certo? Até ele usou da palavra para poder tentar Jesus, né? Derrubar. Tem que usar a Bíblia e usar ela corretamente para não tentar enganar ninguém, né? Aí chega alguém, né, com maior conhecimento, né, uma mente enganadora, aí chega interpretando
errado, e você que não conhece a Bíblia vai o quê? Vai acreditar, né? Não, ele está falando da palavra, é verdade. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Eu já vi várias pessoas dizer que Jesus Cristo vai vir em secreto. Vai ser um tipo arrebatamento dos seus fiéis. E os textos bíblicos que a gente lemos aqui deixam bem claro que isso não vai acontecer. Se vai ser arrebatado para o céu, sem ninguém ver, o que Jesus Cristo viria buscar aqui. São coisas que só em você pensar e analisar, você vê que não tem sentido nenhum você dizer que Jesus Cristo vai vir secretamente. Exatamente, né, Rogério? Se a Bíblia diz todo olho verá e ele vai voltar, para que ele vai voltar se todos os salvos já estão no Já estão com ele, né? É interessante, né? É outra doutrina, outro estudo que não está sendo pregado em muitas das igrejas, que é a questão da ressurreição, né? A ressurreição dos justos, né? Outra pergunta que eu faço é: que admirável demonstração acompanhará a vinda do Senhor, né? Então, você percebe que a gente não está apresentando um texto aqui sobre os sinais, né, que vai acontecer antes de Cristo voltar. Isso aí, basicamente, todo mundo já sabe, né? Questão de guerras, rumor de guerra, epidemias, fomes, terremotos, e tantas outras coisas mais que é descritas ali no livro de... Isso é todo o princípio das dores, né? Isso é tudo o princípio das dores, né? Ele não vai voltar quando tiver acontecendo todas essas coisas, né? Que ia se intensificar, né? Até a sua vinda. Mas isso é tudo o princípio das dores, né? A gente está mostrando aqui como será, né, a sua aparição no céu, né? Para que você não seja enganado. Então, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, né? Fala o seguinte, né? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Bora, aqui está falando da vinda do Senhor, né? Que quando ele vier, os mortos em Cristo vão ressuscitar, né? Como é que ele poderá aparecer de forma invisível, né? Quer dizer que aqueles que estão mortos, né? Aqueles que estão na sepultura vão ressuscitar de forma invisível para que possa ser também arrebatado junto com os salvos. O Cristo, você abriu um espaço agora. Uhum. O texto bíblico que você leu agora é 1 Tessalonicenses 4,16. Diz que os mortos em Cristo, ou seja, as pessoas que morreram salvas, vão ressuscitar para encontrar Jesus Cristo. A pergunta que eu faço, e vocês podem comentar, e os nossos ouvintes em casa possam meditar, estudar um pouquinho a palavra, se quando Jesus estiver voltando, os mortos em Cristo vão ressuscitar, e para onde vai a ideia de que quem morre vai para o céu? Eles dizem, Rogério, né? A maioria das religiões, né? Que quando você morre, você tem dois destinos, né? Ou vai para o céu ou vai para o inferno, né? A alma, né? Ele fala na questão da alma que nós temos uma alma, né? Então, morreu, o corpo vira pó e a alma vai para o céu. Então, quando o Cristo volta, eles dizem que a alma vem, né, acompanhada de Jesus Cristo, aí se apossa do corpo que está no pó da terra, e aí há essa junção, né, da alma e do corpo físico, e aí ele vive nessa matéria aí, né, entre alma, entre espírito e o corpo. Esse é um conceito que a Bíblia é bem clara em dizer que não existe. Quando a gente lembra ali Gênesis 2,7, diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou no nariz dele o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, a Bíblia está dizendo ali em Gênesis 2,7 que Deus não fez um alma e colocou no homem. Deus soprou no seu nariz e ele passou a ser, não foi a ter uma alma. Ou seja, quando Jesus Cristo voltar, quem vai para o céu é o corpo, não a alma. Gente poderia até dizer que porque a Bíblia diz que assim como foi feito o homem, assim também assim como o homem né, do pó e do fôlego de vida, assim também é o animal, né? E lá em Eclesiastes capítulo 3, né, que fala que quando os animais morrem, eles voltam para a terra e o espírito que Deus o deu, que é o fôlego de vida, volta para Deus,
né, que o deu. Então, aí a pergunta, quer dizer que os espíritos, né, ou a alma dos animais também são imortais, né? Essas almas estariam também no céu ou elas estariam no inferno, né, queimando por toda a eternidade os animais? É complicado, né, pensar dessa forma. O contexto bíblico agora que nós lemos, o texto bíblico que nós lemos agora, 1 Tessalonicenses 4,16, deixa bem claro que os mortos que morreram em Cristo, ou seja, morreram salvos, vão ressuscitar para ir Isso. para o céu. Se alguém tiver outra doutrina aí e quiser me provar na Bíblia, pode me procurar. Ok, Rogério. Então, a gente vai procurar, viu? Agora, eu queria ler outro versículo bíblico aqui antes de fazer a última pergunta. Eu vou me dirigir para o Leandro novamente, né? Como será visível a sua vinda, né? Ele te mostrou lá em Apocalipse capítulo 1, verso 7, que eis que venho com as nuvens, falando de Jesus Cristo mesmo falando, né? Venho com as nuvens e todo olho o verá. Mas eu quero fazer outra pergunta, né? Como será visível a sua vinda? Ele já respondeu, mas eu quero que ele apresente outro texto. Mas antes de tudo, eu queria ler aqui um outro verso bíblico muito importante, né? Que não estava aqui na lição, que é lá também de Mateus capítulo 24, o verso 29. Diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, né? E a lua não dará sua claridade e tal. As estrelas vão cair do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Bom, a gente não vai falar sobre isso, né? Como eu falei desde o início, né? Aí o verso 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Aí é o versículo 31 que eu queria ler aqui para vocês, que não foi mencionado. Diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos da terra, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, a Bíblia fala que ele é como um relâmpago, né, que se mostra, né, no Ocidente e vai até o Oriente, né? Assim será a vinda do Senhor, né? Fala que ele vai vir com todos os seus anjos, né, na glória do seu Pai, com muito poder e muita glória. E também fala que os anjos vão vir com grande clangor de trombeta, ou seja, vai ter barulho, né? Vai ter barulho. Eu sei que o nosso amigo aqui, o Leandro, ele vai falar. Mande você falar, Leandro. Tem um texto Pode muito falar, importante fica à aqui. vontade. Mateus 25, 31. Mateus 25, 31. Mateus 25, 31. Diz assim: Ok. quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ou seja, todos os anjos no céu vão estar voltando com Jesus. Com Jesus. Aí a pergunta é: tem como os anjos aparecerem no céu? Todos os anjos. Incontáveis os anjos lá no céu. Ninguém sabe quanto tem. Milhares de milhares, diz lá no Ezequiel. Isso. Aí no céu voltando, vai ser invisível, ninguém vai ver, vai ser devagar. Como vai ser? Não tem como dizer, com esses textos bíblicos, que Jesus Cristo vai voltar em secreto. Pode falar, Leandro. Então, convidar você, querido Rádio 20, a abrir a Bíblia junto conosco, em Mateus, capítulo 24, e o verso 27. E assim está escrito: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, mais uma vez, aqui o texto é claro, né? Que a volta de Jesus será como um relâmpago. Então, todo olho verá, né? Assim Visível, né? Visível. Assim como o relâmpago é visível assim no céu, né? Então, será a volta de Jesus também. Assim será a vinda do Filho do Homem. E ele vai aparecer só em uma parte só no céu? Ou Não, e todos todos vão poder vir, né? todos poderão ver. Respondendo a tua pergunta, Rogério, né? Você falou seria possível, né, ele vir com todos os seus anjos e agora de forma invisível, né? Bom, Deus vai preparar todas as suas hostes, né, celestiais, né, os anjos. A Bíblia fala, né, de milhares e milhares, miríades de miríades. A Bíblia não diz quantos anjos, a Bíblia diz que é incontável. Então, realmente é muito, é incontável. Então, não teria lógica ele fazer toda essa preparação para voltar a essa terra
e ser de forma invisível, né? Sendo que a própria Bíblia diz que todas as tribos da terra vão se lamentar quando ele vier. E até lá em Apocalipse, eu acho que no capítulo 6, não sei se é o capítulo 6, mas que fala ali na sexta trombeta, né? Trombeta não. O sexto. Eu esqueci aqui, rapaz, mas fala que muitos vão se esconder, né, nos penhascos, nos rochedos e vão dizer, né, cair sobre nós e escondei da face daquele que está sentado no seu trono. Então, não será visível, né? Não será invisível, mas sim será visível, né? Porque senão eles não diriam essas palavras, né? Eu sei que do outro lado do rádio aí tem alguém que está nos escutando que está com confusão e medo na sua mente agora. Eu sei que está confusa a sua mente porque você aprendeu de uma maneira diferente. Nós temos a Bíblia, temos o conceito bíblico, a única regra de fé é a Bíblia, tá certo? E você possa orientar, pedir orientação, primeiro do Espírito Santo, tá? E procure pessoas que realmente querem ensinar o que a Bíblia diz, para que você possa não ser enganado com relação à volta de Jesus. Muito bem. Um dos textos que a gente lembra, não tem quanto tempo? Não, a gente já pode comentar. A gente já acabou aqui, Rapidinho, mas pode rapidinho. fazer seu último comentário. Mateus 24:14 diz que o evangelho do reino será pregado em todas as nações, então verá o fim. Que fim será esse? É o fim da maldade, o fim da injustiça, o fim da morte. Vai ser um fim para um novo recomeço, um mundo de paz e alegria, um céu que só vai existir alegria. Se prepare, busque a presença do Senhor, para você possa fazer parte desse reino. Amém. Amém. Bem. Ao vivo. Muito bom, Esse muito aqui só bom. pega quando tá acesa ali, é igual. Só até quando tá cedo no ar. É. Acende.